No vídeo de hoje eu quero te mostrar o que deve ser considerado na hora de projetar uma aplicação, de maneira que ela possa ser evoluída continuamente sem problemas com o passar do tempo. E ainda tem outra vantagem, esses conceitos podem ser aplicados do monolito aos microserviços. Bora lá? Olá, eu sou Adriano Ribeiro. Bora conversar que nós do Road to Agility te levamos de desenvolvedor a arquiteto em 4 passos. Beleza? No desenvolvimento de aplicações, sempre acabamos voltando ao bom e velho problema do desafio de se projetar uma arquitetura de software. E aí surgem aquelas mesmas perguntas, né? Como evitar problemas de complexidade excessiva? Como não perder flexibilidade? Como não criar um monolito muito grande? Como conseguir possibilitar a manutenção e evolução das regras de negócio sem espalhar essas regras por toda a aplicação de maneira que eu não consiga visualizar o impacto de uma mudança? E talvez a mais importante, como evoluir a arquitetura em si. E se eu precisar de uma nova capacidade na arquitetura? Né? Quando eu falo capacidade, eu estou falando algo como suportar a troca de mensagens ou envio de notificações em tempo real, sendo que eu desenvolvi pensando pura e simplesmente numa API REST. E aí, como lidar com essas coisas? Bom, se você está acompanhando a série, vai lembrar que a gente passou por várias etapas, né? Na visualização da solução, né? Na identificação das camadas, a seleção de tecnologias, alinhamento com o negócio. E agora a gente vai começar a olhar para os detalhes das camadas e para o que vai ser software de verdade, o que é palpável, o que a gente entrega. Quer dizer, palpável em termos de computação, né? Em termos de software, porque o nosso trabalho ele é puramente, digamos, intelectual, ou seja, ele é imaterial, né? Nós representamos em forma de software, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Conforme a gente começa a olhar, nós temos as camadas iniciais. Quando eu falo camadas, todo software ele vai ter pelo menos 3 camadas. Uma interface para o usuário interagir com a aplicação. Numa aplicação command line, a interface são os parâmetros que a gente passa para ela. Vai ter uma camada de lógica. A lógica vai ser todas aquelas regras que a gente aplica aos dados que o usuário informou. E ela vai ter uma saída. Essa saída pode ser uma camada de persistência, caso você vá reutilizar esses dados, ou pode ser pura e simplesmente a escrita para a tela. Enfim, é uma operação de escrita, ou seja, é a entrada, é a famosa tríade entrada, processamento e saída. Ok. Considerando essas 3 camadas básicas que qualquer desenvolvedor consegue visualizar e desenvolver, então a gente já pode começar a pensar em termos de fundação. Tá, o que é fundação? Antes da gente entrar nos módulos ou nos conceitos que serão encontradas em todas as arquiteturas ou todas as variações dessa tríade entrada, processamento e saída, eu gostaria de falar um pouquinho do que é a fundação. É, aquela infraestrutura que te possibilita agilizar o desenvolvimento do software e, ao mesmo tempo, dar uma direção para todos os softwares que serão desenvolvidos baseados naquele conjunto de conceitos. Por que é importante você ter uma base? Primeiro que você tendo uma base, você cria o seu estilo, o estilo da sua empresa, o estilo do time, enfim. Dentro desse estilo, vão estar presentes tecnologias que foram selecionadas previamente, padrões de comunicação, enfim, são diversos fatores. Mas é importante
que a forma já tenha uma linha de pensamento. E para direcionar essa linha de pensamento, é que eu dividi em 4 categorias que vão facilitar para você, né? Eu chamo de 4 pilares que todo software que quer pensar no futuro, que quer poder evoluir, trocar camadas, trocar funcionalidades ou capacidades, digamos assim, vamos deixar a funcionalidade para a estruturação da lógica de negócio como forma de prover, né, uma, digamos, função ou uma automação para o usuário. E capacidade seria aquele, digamos, aquela habilidade que a sua infraestrutura ou arquitetura provê para o desenvolvimento de aplicações, beleza? Só para a gente balizar aqui e ficar mais simples e mais direto. Então tá. Considerando que a gente tem a tríade, né, entrada, processamento e saída, só que essa tríade, ela na verdade, se você for desenvolver um software pura e simplesmente considerando essas 3 camadas, você não vai ter um direcionamento de como tratar a entrada, de como organizar os módulos de negócio ou as regras de negócio. Com isso, a sua aplicação fica muito horizontalizada e você ainda não vai ter uma direção sobre como inicializar essa aplicação, como é que eu vou rodar, e por aí vai. E a interface de saída, uma primeira intenção de organizar ou de dar uma direção nessa linha de facilitar e dar uma independência para as camadas da aplicação, de maneira a não perder a coesão, foi o David Alparnas, lá em 1971, com um artigo sobre a modularização da aplicação. Então, só que esses módulos, eles na verdade, eles têm características, né, conceituais que estarão presentes em todos os softwares. Então aqui eu identifiquei 4 pilares de módulos que sempre vão haver, né? E eu considero o domínio, a interface, a hospedagem e a persistência. Persistência ou saída, né? Ou armazenamento, né? Então seriam aí os 4 que eu considero pilares. Por que são pilares? Então vamos lá. A interface é toda, digamos, camada que lida com a saída de dados ou recebimento de dados da sua aplicação. Eu não falei que na tríade a tríade com as 3 camadas básicas, entrada, processamento e saída, a entrada faria parte da interface. Ou seja, só que não apenas ela, né? A interface, o que eu chamo, ela vai considerar também a representação dos dados, não só a entrada, e a forma com que ela vai conversar com outras aplicações, interfaces, usuários. Por exemplo, como você interage com a Siri ou o assistente do Android, você interage com voz, ou seja, é uma interface de voz. Ele recebe esse áudio, ele processa esse áudio e ele gera mensagens internamente, né? Provavelmente ele converte para texto, esse texto pode ser traduzido para outros idiomas, enfim, e ser processado. Então, mas é a interface que provê, que possibilita com que você pense em como organizar o seu serviço. Por isso é que eu acho importante que esse pilar ele esteja explícito e não pura e simplesmente nós considerarmos como, eu vou fazer uma API REST, eu vou consumir de uma fila, eu vou escrever para uma fila. Isso acaba sendo menos relevante do que você olhar para a forma de comunicação como um todo, que é representação,
modelo de comunicação ou padrão de comunicação, que pode ser em streaming, ou seja, você envia as mensagens e esquece. Você pode ter o padrão de solicitação, né, de request e reply, você solicita e responde, como é o HTTP, né? Entre as respostas você tem o estado daquela solicitação que você fez, né? Se ele terminou, se ele falhou, se ele ocorreu com sucesso. E você tem o padrão dessas mensagens. Ou seja, inclusive você pode definir o número de etapas necessárias para que uma comunicação exista. Por exemplo, numa comunicação request-reply, eu posso ter os rounds, né? O primeiro round eu envio meu usuário e senha e ele me gera um token. Depois eu envio o token com a minha solicitação, né? E aí ele gera, por exemplo, ele coloca essa solicitação numa fila, ele vai executar, né? E finaliza. E depois eu executo uma nova chamada para pegar os dados. Por exemplo, aí eu defini um protocolo para essa interface de comunicação, ou seja, as regras de como essa interface é utilizada. Mas ela pode ser uma interface simples, como por exemplo uma chamada HTTP, né, já que é um protocolo stateful, onde ele, na chamada dele já tem todas as informações necessárias para que a operação seja feita, né, onde eu posso incluir no header da mensagem já as informações de autorização do usuário ou de identificação do usuário para que ele seja autenticado e autorizado. E por aí vai, né? Além disso, eu posso atrelar a comunicação a informações de segurança em termos de privacidade da comunicação em si, né? Eu posso definir que essa interface ela vai ocorrer via SSL, né? Ou não, ou será um protocolo de criptografia privado usando criptografia de chave pública, ou vai usar SSL com autenticação mútua e por aí vai. Vocês percebem que essas são coisas que num processo de desenvolvimento normal, às vezes, a gente vai tomando decisões esporádicas em momentos esporádicos, isolados, e aí com isso a gente perde a homogeneidade da solução como um todo. É importante esse momento da definição da interface, porque você consegue visualizar o seu serviço e como ele vai se relacionar com as aplicações. Ok? Fechamos aí em termos de interface? Então tá. Então vamos seguir na hospedagem. Tá, o que é hospedagem? A hospedagem é o serviço, é como o seu serviço vai ser executado, né? Quem vai ser, por exemplo, eu vou rodar via container, eu vou rodar uh, esse, esse serviço ele depende de outros, então eu vou rodar um Kubernetes. Ou não, eu vou usar um Nomad, por exemplo, e vou executar diretamente o processo. O Nomad me possibilita isso, semelhante aos antigos supervisors, né, que a gente utilizava em ambiente Unix. Então, a hospedagem, ela se encarrega de inicializar a sua aplicação, inclusive as interfaces, né? E instanciar as capacidades que a sua aplicação vai prover para os serviços internos e externos. Por exemplo, um outro componente que eu considero de hospedagem é você utilizar o Spring Boot para expor os seus serviços com o servidor web interno embutido na aplicação, né? Essa é uma outra possibilidade. Ou o uso do Dapper, um sidecar, onde ele tem um host provendo a camada de interação e a sua aplicação só com a lógica de negócio e interagindo com esse serviço. Do mesmo jeito, em algumas aplicações blockchain, né, como o Tendermint, que utilizam esse mesmo conceito, né? E por aí vai. Ou seja, hospedagem é como você vai inicializar e orquestrar as funcionalidades internas
ali da sua aplicação. Beleza? Essa é mais simples e normalmente a gente tem a necessidade de tomar menos decisões ali, porque a plataforma já dá uma direção. Por exemplo, se eu estou usando Java e eu vou usar Spring Boot, eu já terei ali toda a infraestrutura de configuração desse cara. Eu vou basicamente escolher qual servidor web eu vou utilizar. Se eu vou usar Quarkus, eu já terei os módulos. Se eu estou usando Node, eu posso usar o módulo HTTP puro e implementar processamento, roteamento, parsing de request, tudo, ou usar um Express, usar um Koa, enfim. Python, FastAPI, Tornado, Django, de acordo com o tipo de coisa que eu preciso fazer. É importante que a camada de hospedagem ela seja tão pesada quanto você precisa, né? Ou seja, se você não vai desenvolver muitos módulos, por exemplo, até isso é legal. Hoje em dia, as aplicações elas tendem a ser mais modularizadas, né? Sendo microserviço ou não. Eu vou deixar microserviço como um cenário avançado de uma aplicação modularizada. O que seria esse cenário avançado? São aplicações que se comunicam através da troca de mensagens, né, se apoiando em um barramento externo ou não, ou ponto a ponto. E a modularização convencional, quando você tem várias APIs trabalhando cada uma individual com, eventualmente, compartilhando o mesmo servidor de banco, mas com bancos separados, né? Mas elas não se comunicam, né? Eventualmente, uma pode consumir dado da outra, mas ela não notifica a outra. Então, essas APIs, elas não necessitam de uma engine de visualização, ou seja, você não precisa renderizar HTML. Aliás, a renderização de HTML é algo que você deve deixar para um serviço de entrega de conteúdo estático, né? Ou um Nginx, né? Nginx como proxy transparente, mas isso é outra história. Apesar de fazer parte aí da nossa hospedagem. Então, porque isso é uma coisa bem importante da gente considerar, que em termos de hospedagem, e principalmente APIs que entregam dados, é interessante que você tenha um balanceador de carga ou API Gateway, alguém na frente. E o Nginx é, para mim, aí uma das melhores ferramentas para fazer esse tipo de coisa. De maneira que ele possa distribuir o estado, distribuir as requisições entre as várias instâncias das APIs que você possa ter subido, né? Ou até mesmo rotear para URLs específicas e APIs específicas, conforme definido nas rotas ali. Você não precisa bater no server-side, ou seja, bater na API para saber para onde aquele request vai ser encaminhado, sendo que o Nginx ele faz isso muito bem. Ok? Então estamos bem aí de hospedagem? Então tá. Persistência ou armazenamento. Essa camada é interessante, que ela pode ser tão simples quanto pura e simplesmente o acesso direto a um banco de dados, a um arquivo, a uma base local, a uma base remota, ou tão complexo quanto o uso de modelos separados. Você pode ter diversos modelos. Eu tenho, por exemplo, muitas relações complexas entre objetos de negócio estruturados em forma de grafo. Então, eu vou precisar de uma base que me provenha esse tipo de relação, para evitar o uso de, por exemplo, eu criar autorrelacionamento em bases relacionais. Assim, é importante que a gente visualize cada pilar e a gente aprofunde a modelagem de acordo com o que a gente precisa, não com o que a gente quer fazer, pura e simplesmente. E é por isso que a definição tecnológica precisa estar alinhada
com o negócio, para que não seja sorteado pura e simplesmente vamos usar o banco tal, vamos usar o banco X, o banco Y. E aí, na hora de modelagem, a complexidade aumenta porque você tem que emular capacidades que não foram previstas no modelo de dados que você vai precisar trabalhar. Então, é muito importante que os dados sejam tratados considerando a consistência na escrita e a velocidade na leitura, ou a disponibilidade na leitura, né? Por que eu separo em dois momentos? Esse momento da consistência é um dos mais críticos porque nós não dependemos da base relacional para ter consistência. E com isso, se a gente vai olhar para os dados, a gente precisa e quer olhar para as bases em todo o seu aspecto e possibilidades, eu preciso ter considerado outros padrões na minha camada de aplicação, né? Então, por isso eu coloquei os 4 pilares, mas é importante que em cada pilar os conceitos estejam alinhados com as tecnologias que você quer utilizar. Como, por exemplo, se você quer ampliar o uso, quer fugir dos relacionais e quer garantir a consistência, você vai precisar implementar padrões no seu pilar de domínio, que eu estou deixando por último, mas ele é o coração da nossa aplicação. Então, se você quer garantir consistência, você precisa que as operações delimitem o escopo de modificação para que você possa modelar as entidades com foco nesse contexto. Não tente garantir consistência com retorno de erro. Não é erro que retorna. Apesar de nós usarmos, eu usei isso antigamente quando eu modelava bases relacionais, eu tentava fazer operação e já esperava, em alguns casos, um erro da base. Né? Mas isso hoje em dia não faz mais sentido. Já existem diversos padrões, né, que nos possibilitam fazer o tratamento devido e garantir isso em termos de domínio de negócio para que não dependa de um erro, de um reporte ou de uma tecnologia específica na sua base de dados. Do mesmo jeito, nessa camada de armazenamento, um outro ponto que é bem importante ser considerado é como a base de dados escala ou como ela se replica, né? Quando eu falo escala, seria o intervalo de processamento entre cada transação dela. Como ela garante as gravações? Ela tem, por exemplo, ela é atômica, ou seja, tudo que você escreve já é publicado para os demais nós, ou já é disponibilizado para leitura, vamos deixar mais claro, né? Ou não. Por exemplo, tem bases como o Rethink, como o RightDB, que tem uma latência, né, de alguns milissegundos, que é a janela para o commit da transação. Já tem outros, como o Cassandra, que se baseia em hashes, e que ele já consegue disponibilizar isso mais rapidamente. Do mesmo jeito, Elasticsearch, MongoDB, né? Então, cada um tem uma característica no momento de gravar os novos dados, né? Os bancos relacionais gravam no log, do log eles são migrados para as tabelas, e aí você pode até configurar o momento que você vai poder ler os dados. Eu vou ler a partir da escrita no log ou eu vou ler a partir da gravação na tabela? Né? Tem os dirty readings, ou seja, as leituras sujas ou não confirmadas efetivamente. Então, assim, é importante você considerar isso porque isso vai impactar na disponibilização dos dados para leitura e, dependendo do volume e das características do seu processo ou do seu negócio, isso vai impactar fortemente, ok? Indo para o lado da leitura, né? Ou seja, a gente precisa disponibilizar os dados rapidamente. Então,
As bases que trabalham com isso, normalmente elas vão oferecer capacidades de replicação bem interessantes, né? Como, e muitas vezes elas vão ser modularizadas. Hoje nós estamos entrando numa geração de bases modulares, né? Como o Druid, como Clockworld, se eu não me engano, é, e outras que recebem as solicitações e encaminham para nós específicos que vão indexar as informações, que vão lidar com o histórico, dados muito antigos serão armazenados de uma forma diferente dos dados mais recentes. Ou vão trabalhar com índices. Por exemplo, o Elasticsearch que trabalha com pequenos chunks ou pequenos índices Lucene que possibilitam fazer uma pesquisa altamente distribuída e com isso agilizar ou acelerar bastante o retorno das consultas, apesar da complexidade na hora da construção das consultas. Então, é importante você olhar cada pilar e olhar esses fatores, né? Qual a complexidade para eu acessar esses dados, para eu manter esses dados, para eu replicar esses dados, né? E por aí vai. E o último pilar que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o domínio. Por que eu deixei ele por último? Porque o domínio ele vai ser a cola disso tudo. Por que a cola? É no domínio que a gente vai representar os nossos objetos de negócio e as relações entre esses objetos. Então, assim, é, quando desenvolvedor, a gente pensa muito na funcionalidade. Mas como arquiteto, a gente precisa olhar todo o contexto. E por isso esses pilares. Arquitetos olham para os pilares, olham para o todo, e aí ele vai aprofundando cada vez mais. Então o domínio ele vai te facilitar demais, né? Assim, Martin Fowler definiu esse padrão, né, no livro Enterprise de aplicações corporativas, né, padrões para aplicações corporativas. E, e é claro que, como todo padrão, ele sempre vai ter situações de não recomendação, né? No caso desse padrão, desse pilar de domínio onde a gente vai modelar o nosso negócio, né? Diferente das bases relacionais, que em muitos casos a gente modelava essa base inteira corporativa, hoje eu acho que já não deve mais ocorrer isso. Né? A gente já tem bases por módulos de negócio, por subdomínios, enfim. Aqui é a mesma coisa. Né? E a gente vai organizar os objetos de negócio de acordo com o escopo de transação do projeto, do processo de negócio. Né? Então, assim, no momento que a gente consegue definir essas pequenas unidades de transação, essas unidades elas sempre estarão relacionadas a um objeto base ali. Por exemplo, cadastrar um produto. Cadastrar um produto, eu terei as características do produto, peso, medidas, volume, eventualmente um custo unitário. Para eu vender esse produto, eu não preciso de medidas ou eu vou precisar da descrição do preço dele. Ou seja, a venda seria o meu objeto base e produto, na visão dele, né, seria a relação, seria uma imagem do produto originalmente cadastrado, por exemplo, num outro contexto de estoque. Eu não preciso modelar isso junto. A partir da venda, a venda pode notificar o estoque e me avisar que uma quantidade X daquele produto foi vendido e com isso eu garantir a consistência entre os dois. Estão vendo a oportunidade que quando a gente olha para os pilares de forma isolada e a gente pode considerar objetivamente tudo que a gente já iria trabalhar na aplicação. Né? Consistência a gente fala o tempo inteiro, mas
em muitos casos, ele está desconectado do momento correto. E com isso a gente não consegue coordenar todas as decisões de maneira a ter mais eficiência. E com isso, aí eu retomo lá no início do que eu falei. Se você quer realmente fazer aplicações que a complexidade vai se manter com o tempo e você possa trocar, no momento que você trabalha com esses pilares, o seu domínio está protegido e você pode mexer na interface, você pode mexer na hospedagem, você pode mexer no armazenamento e você não vai impactar no domínio de negócio, porque você vai estar trabalhando capacidades da sua arquitetura. Beleza? Então pensem nisso. Bom, esse vídeo já está ficando longo e eu acho que eu consegui trazer aqui para vocês, né, um pouquinho aí desses 4 pilares, né? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Gostou do canal? Se inscreve, comenta, posta dúvidas, questionem. Se não gostou, dê o dislike, enfim, né? Interaja conosco, nos diga o que você está achando e eu tenho certeza que isso vai nos motivar a trabalhar cada vez mais para entregar um conteúdo relevante para vocês e, mais importante, né, o canal vai subir de relevância e com isso a gente vai conseguir entregar para mais gente. Beleza, pessoal? Também não se esqueçam de se inscrever no Telegram, que é onde eu posto dicas bem objetivas, bem diretas. Eu mostro coisas diferentes, coisas que estão chegando, tendências, né? E que eu estou usando nas aplicações que eu desenvolvo ou pretendo usar, né? Estou investigando para o uso. Beleza, pessoal? Bom, era isso por hoje. Valeu e até a quinta na nossa live. Beleza?